Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aí. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos aí assistir mais uma aula. Vamos dar uma olhada aí, é a aula de número 7, tá? Nós vamos fazer mais uma parte da revisão, tá ok? Prestem atenção então, façam suas anotações e vamos à aula. Então vamos lá, gente, fazer uma revisão aí da que nós vimos até agora, tá? Começando aí por alguns conceitos da cartografia, ok? Vamos prestar atenção, vamos ver essa cartela que entra agora, falando sobre os principais elementos de um mapa, não é isso? Nós vimos lá durante as aulas que nós temos que para que uma representação cartográfica seja considerada um mapa, ela precisa aí de alguns itens que são elementos básicos, né? Nesse caso aí nós estamos vendo um mapa, é um mapa do Amazonas, não é isso? E ele tem aí título, orientação, legenda, escala e fonte, tá? Nós vamos dar uma olhada agora mais detalhadamente em cada um desses 5 elementos, tá bom? Vamos lá. Começando pelo título, né? Nós falamos que todos os mapas têm que ter um título. Ele tem que ser legível para qualquer pessoa que tiver esse mapa, que receber esse mapa em mãos, ele precisa saber, por menos que ele conheça essa região, do que essa representação está tratando, né? Então nós temos aqui o título bem claro e ele pode ser também, ele pode levar, né, pode ser complementado por um subtítulo, tá? Vamos adiante, verificar outro dos elementos do mapa. Aqui é o título, né, como eu estava falando. Aqui está o subtítulo, tá bom, gente? Vamos ao próximo elemento, por gentileza. A legenda. O que é a legenda, tá? Isso aqui você viu lá no mapa completo, não é isso? O que quer dizer cada uma dessas cores, né? O que quer dizer essa forma diferente aqui? Então, para que qualquer pessoa consiga interpretar quais são os símbolos que estão no mapa, nós precisamos da legenda, né? Então, o conjunto da legenda são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Apresentam-se em forma de cores, ícones, rachuras, pontos, linhas e outros, né? Lembra do mapa? Os losangos lá querem dizer onde estão as sedes municipais. O que está de azul é a hidrografia, portanto, os rios. O que está de amarelo lá são os municípios do estado do Amazonas. Aí, nesse cinza claro, estão os estados do Brasil e em branco estão os países da América do Sul. Então, a legenda tem que mostrar e elucidar para toda e qualquer pessoa o que quer dizer cada um dos símbolos lá presentes. Vamos dar uma olhada em mais um dos elementos, a orientação. Indica onde fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. E aí a orientação nos mapas pode ser apresentada de forma completa ou ter pelo menos uma seta indicando para o norte. Então esta seta aqui está indicando para o norte. Lembrem bem, né? Nós temos os pontos cardeais, que são os primários, os pontos colaterais, que são os secundários, e os pontos subcolaterais, que são os terciários, tá? Então, os primários são os principais, são norte, sul, leste, oeste. E dentre os primários, ou seja, dentro dos principais, nós temos o principal, que é o norte. Por que é o norte, professor? O ponto principal da orientação. Pelo fato de que a agulha, através daquela parte imantada da bússola, não é isso? Aponta para o norte magnético da Terra. Então, é o ponto de referência principal aí de todos os pontos de direção da Rosa dos Ventos. Seja só com pontos cardeais, com cardeais e colaterais, ou com cardeais, colaterais e subcolaterais, tá bom? Vamos a mais um dos elementos. É a fonte. Observa o seguinte, a fonte diz respeito a quem elaborou o mapa, seja essa fonte uma pessoa ou uma instituição. E isso pode ser ainda
completado, né? Complementado. Aqui, por exemplo, eu fiz esse mapa, então eu sei que o mapa está correto, sou professor de geografia, não é isso? Trabalho com isso há um tempão, eu mesmo fiz o mapa com dados de fontes que são confiáveis, tá, gente? Então, além de pessoa ou instituição, alguns mapas também vão constar lá que os dados que foram retirados para fazer o mapa foram retirados, né, redundei, de uma fonte que é confiável. No caso das fontes de onde saíram os elementos para esse mapa, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Totalmente confiável. Vamos a mais um dos elementos, a escala. Vejam só, a escala é a relação entre o espaço real e o espaço no mapa. Ela indica a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no papel. Então vejam só, esse mapa aqui eu fiz de tamanho A4. A fonte dele ficou, a escala ficou de 1 para 8 milhões. Isso quer dizer que para o estado do Amazonas caber numa folha de tamanho A4, ele foi reduzido 8 milhões de vezes. Vamos adiante que a gente vai ter uma explicação aqui complementar. Nós temos a escala cartográfica, não é isso? Que se divide em dois tipos, tá ok, gente? É a escala gráfica, que é essa aqui com esse desenho dessa régua, e a escala numérica, que é constituída aqui pelo numerador, o fator de divisão e o denominador. A gente vai ter mais uma explicação aqui, além disso, para falar de cada uma. Vamos adiante aqui na próxima cartela. A gente tem que entender que há uma diferença entre escalas grandes e escalas pequenas. A diferença é a seguinte: para a gente saber se uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Então imaginem o seguinte, que você suba a bordo de um balão, ok? E esse balão vá te levando acima. À medida em que você vai se distanciando do chão, mais área você vê, ok? Mais área você vê, mas, em contrapartida, menos detalhamento daquela área. Então vai chegar um ponto que você vai subir, vai ver toda a cidade, mas você já vai perder lá os detalhes do que é praça, do que é uma esquina ali que tem um semáforo, etc. Entendeu? Então vamos pensar assim. Outra forma de observar a escala numérica é lembrando que ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, que é aquela segunda parte que está depois dos dois pontos, maior será a escala. A gente vai ver uns exemplos, né, na próxima cartela. Considere essas duas escalas. 1 para 5.000 e 1 para 10.000. A primeira escala, 1 para 5.000, é uma divisão de 1 para 5.000. Que quando calculada, com certeza dará um número maior que uma divisão de 1 para 10.000. Portanto, a primeira escala é maior do que a segunda. Então, vejam só, esse número aqui é o denominador, aqui é 5.000. Esse número aqui é o denominador, aqui é 10.000. Neste caso, vou colocar aqui A e B, no caso A, o que foi representado no mapa foi diminuído 5.000 vezes. No caso B, o que está representado no mapa foi diminuído 10.000 vezes. Ou seja, é óbvio que aqui nós temos mais detalhamento, não é isso? E aqui menos detalhamento, uma vez que a gente teve que colocar, de reduzir muito mais, né, o dobro, de 5.000 para 10.000. Em resumo, a sentença é a seguinte: quanto maior é a escala, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento. Vejam o seguinte aqui, ó. Então, essa escala, apesar do denominador ser menor, ela é maior do que essa escala,
porque nessa primeira escala A, nós temos maior detalhamento do que está sendo representado. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui num gráfico de conversão de medidas. Eu quero explicar um negócio para vocês aqui. Se você olhar para um mapa cuja escala é 1 para 5.000, por exemplo, isso quer dizer que 1 centímetro do mapa equivale a 5.000 centímetros do terreno. Só que o que acontece, gente? A gente não fala que, por exemplo, a padaria está a 5.000 centímetros da igreja, não é isso? Alguém passa na frente da sua casa, pergunta onde que é a escola? Aí você fala, vai 10.000 centímetros aqui na frente. Não. Você utiliza metros ou quilômetros, não é verdade? Então vejam só, para você saber converter 1 centímetro no mapa para 5.000 centímetros no terreno, você tem que transformar esses 5.000 centímetros em metros, não é isso? Pois bem, vejam só aqui como que eu faço isso. Eu simplesmente transformo 5.000 centímetros dividido por 100, que é exatamente o equivalente a cortar 2 zeros. O resultado é em metros, então são 50 metros, tá? De novo, 5.000 centímetros são iguais a 50 metros. Então, se você vai lá no mapa e for medir a distância do ponto A para o ponto B, e isso tiver lá essa escala, você vai, desta forma, tirando 2 zeros, transformar centímetros em metros, tá bom? Lembra lá o primeiro mapa que nós vimos? Lembra qual era a escala dele? Era 1 para 8 milhões, não é isso? Então, se nós pegarmos 8 milhões, vamos fazer aqui bem didaticamente, 8 milhões. Transformar a escala, 1 para 8 milhões. Transformar 8 milhões de centímetros em metros é dividir por 100, uma vez que cada metro tem 100 centímetros. Então, vejam só, sobraram 80.000 metros, já que eu fiz a divisão. Agora, se eu quiser transformar esses 80.000 metros para quilômetros, o que eu tenho que fazer? São quantos metros cada quilômetro, gente? São 1.000 metros, não é isso? Aí isso equivale a dizer o seguinte, que 80.000 metros, se eu for transformar em quilômetros, eu divido por 1.000. Então, corto 3 zeros e sobram 80 quilômetros. Então, na escala de 1 para 8 milhões, nós temos a cada centímetro 80.000 metros, vou colocar aqui o M, ou 80 quilômetros, tá ok? Nós vamos aqui fazer um outro exemplo para que isso fique bem na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem mais. Primeiro, deixa eu dizer o seguinte, km são quilômetros, hm, hectômetros, DAM, decâmetros, M, metros, DM, decímetros, CM, centímetros, MM, milímetros. Para mim usar essa tabela de conversão, eu faço assim, ó. 1 quilômetro, e aí vezes 10, 1 vezes 10 é 10, é igual a 10 hectômetros, que é igual a 100 decâmetros, que é igual a 1.000 metros. Não é isso? Nós não vimos isso? Então tá. Então, 100 metros agora equivale a quantos centímetros? 1 metro equivale a 10 decímetros, que equivale
a 100 centímetros. Tudo bem? Então não se esqueçam de que essa conversão ela funciona desta forma. Vamos adiante, agora vamos falar um pouco sobre sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é aquele conjunto de técnicas, né? Técnicas que são compostas por tecnologia realmente, geralmente tecnologia que é computacional, que visa a coleta de dados da superfície terrestre sem precisar estar em contato com a superfície terrestre. Então é um tipo de imageamento que se faz ou a bordo de uma aeronave ou de um balão, ou ainda em órbita, que é o caso dos satélites. Vamos mais à frente aqui, que o sensoriamento remoto ele tem, né, a missão, digamos assim, de revelar o que está na superfície imagiada, não é isso? Então, revela lá florestas, áreas de cultivos, nuvens, fumaça de incêndio, manchas urbanas, rios, oceanos, e aí uma série de outros objetos, né, espectrais, como nós chamamos aí no mundo do sensoriamento remoto. Vamos adiante dar uma olhada, nós também vimos aí durante as aulas o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS, não é isso? Nesse caso, o GPS é norte-americano, se chama Navstar, foi feito lá, começou as suas operações em 1973, e aí, o que esse GPS, o que esse Sistema de Posicionamento Global faz? Ele fornece a posição exata de uma pessoa na superfície terrestre, desde que ela esteja utilizando um aparelho receptor, que até bem pouco tempo atrás era caro e você teria que comprar ali um aparelho que é dedicado, como nós chamamos, e poucas pessoas tinham GPS. Só que com o advento aí dos celulares, dos tablets, nós podemos inclusive instalar, não é isso? Aqueles aplicativos, e aí nós também fazemos contato com essa constelação de satélites que está lá em órbita, que nos fornece a nossa localização, tá? Vamos dar uma olhada mais num detalhe aqui complementar. O receptor que você estiver utilizando, mesmo que seja o dedicado ou um celular, tem que se encontrar no campo de no mínimo 4 satélites, ok? Então, são 24 satélites Navstar que ficam lá em órbita e você tem que ter o contato de pelo menos 4 satélites. Mas se você instalar aí um aplicativo no seu celular, você vai ver que tem bastante celular que a gente vai conseguir contato. Vamos dar uma olhada nas aplicações. Então, na aviação, né, como nós estamos vendo aqui nessa foto, são utilizados na navegação, isso aqui é um navio, nos automóveis ou nos celulares aqui, né? A gente sabe que o Uber utiliza celular para fazer entrega e tem lugares no mundo aí onde até drones fazem entrega de encomendas também com o uso de sistema de posicionamento global. Vamos dar uma olhada aqui nos sistemas de informação geográfica. Observe aqui que esse é o cenário lá do mapa, né, onde aquele mapa foi feito. Então, o sistema de informações geográficas, ele trabalha com várias camadas e você compõe mapas e realiza aí diversos tipos de análise a partir dos dados que você tem. A gente vai dar uma olhada aqui no que a gente chama de SIG-Web, que é nossa próxima cartela. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Imagine só aqui, ó, as camadas que nós temos. Elas estão representando aqui os municípios da região metropolitana de Manaus. E aí nós podemos fazer isso online. Isso aqui está disponível online. Um dia eu mando para vocês o endereço para vocês consultarem, tá bom? Então, os SIGs são bancos de dados de informações espaciais. E o importante aqui é saber que eles reúnem hardware, software, peopleware, dataware e métodos de operação. Nada mais do que os computadores, os programas, as pessoas, os dados e aí os métodos de operação, seja lá em órgãos públicos ou órgãos particulares, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom?